Olá pessoal, dando sequência ao nosso curso de NR10, agora nós vamos falar a respeito dos riscos nos serviços com eletricidade, a nossa aula 2, ok? O objetivo também é alertar a respeito dos riscos. Se você já trabalha com eletricidade, talvez você já conheça muito bem os riscos, mas nós precisamos relembrar esses riscos para depois nós tratarmos também as medidas de controle. Então, os riscos envolvendo eletricidade são inúmeros e o mais agravante é o fato de não podermos ver eletricidade. Isso é um grande problema porque nós não podemos considerar o fator visual como sendo medida de controle. Você não pode, por exemplo, olhar para um equipamento e saber se ele está energizado ou não. E isso é o que dificulta e caracteriza o nível excessivo de risco, porque quando você consegue visualizar um risco, você ainda consegue criar medidas de contenção ou até medidas de controle, mas quando você não vê, então você tem que considerar alguns procedimentos padrões para evitar então esses acidentes, ok? O choque elétrico, a definição é o quê? É um estímulo rápido no corpo, o choque elétrico é um estímulo rápido no corpo humano causado pela passagem de corrente elétrica. O corpo humano nosso, ele não foi feito para conduzir energia elétrica, muito embora nós sejamos ótimos condutores. O corpo humano ele é formado em sua grande maioria por água e a água é um condutor. Bom, apesar do fato de que para ocorrer o choque elétrico é preciso que o circuito elétrico represente uma diferença de potencial capaz de vencer a resistência elétrica oferecida pelo corpo humano, o que determina a gravidade do choque elétrico é a intensidade de corrente elétrica circulante pelo corpo, tá bom? E o tempo da exposição. A gente vai ver que vários fatores influenciam na gravidade de um choque elétrico, tá bom? Mas também a gente vai ver que uma pequena corrente elétrica ela pode também causar grande problema no corpo humano. Antigamente, as pessoas tinham essa concepção, né, de que 110 e 220 podia colocar a mão, que o choque não fazia mal, mas a gente vai ver depois, mais para frente, que não é bem assim. Os choques estão separados em duas categorias, tá? O choque estático e o choque dinâmico. O choque estático é aquele que você, se você já teve a oportunidade, né, a infeliz oportunidade de encostar na porta do carro e você está carregado, né, com carga elétrica, você tem aquele choque, né, aquele choque estático. É o que? É um equilíbrio de cargas, né? São aquelas cargas que elas ficam acumuladas na pele ou num determinado equipamento, que é chamado de eletricidade estática. Então, quando você coloca a mão, existe uma tentativa de equilíbrio, né? Eles se equilibram, as cargas se equilibram, existe uma troca, então, dessas cargas elétricas, produzindo, então, esse choque estático, tá bom? Então, ele é decorrente de atritos ou efeitos capacitivos. O choque dinâmico é provocado, então, pelo contato com a denominada parte viva de um ponto energizado abastecido de forma constante pela corrente elétrica sem interrupção, que é o quê? A energia elétrica lá da tomada de casa, que vem lá da geração, ela então é considerado um choque dinâmico, quando você toma um choque na eletricidade residencial. O que é o arco elétrico? O arco elétrico é aquela conexão, tá bom, elétrica que é feita através do ar, de um ponto a outro ponto. Então, por exemplo, ele pode ocorrer entre dois condutores, entre um condutor e um corpo humano, numa descarga atmosférica, por exemplo, você vê o arco elétrico de uma nuvem para outra, da nuvem para a Terra. O que ele é? Ele é uma conexão elétrica, só que sem fio. Ele vai romper o meio isolante, porque o ar ele é um dielétrico, né? Ele é um isolante até que a sua umidade exceda um valor mínimo ali para o arco voltaico poder ser produzido. Tá bom? Esse clarão que você vê não é os elétrons, não é a eletricidade, mas quando os elétrons eles migram através do ar, eles se chocam com as moléculas do ar e eles queimam, né? Eles produzem esse efeito explosivo, né? Vamos dizer assim, porque ele se choca com a molécula do ar e ele gera esse clarão, tá bom? Então não é o elétron que tem cor, porque o elétron não tem cor, ele é invisível, é transparente, mas o arco elétrico ele produz então esse clarão. O problema do arco elétrico é que eles têm, por conta dessa característica de queimar, né, de ter essa queima, ele produz uma temperatura extremamente elevada, tá bom? Podendo chegar até 20 mil graus Celsius, então é muita coisa. Se você já viu, por exemplo, acidentes com arco elétrico, são terríveis, é muito rápido e muito intenso, tá bom? Então, é o deslocamento de elétrons no ar,
e através de um caminho de uma baixa isolação, por exemplo, um excesso de umidade, ou o potencial entre os dois, o potencial existente é tão alto que ele consegue romper o campo elétrico, ele consegue romper o dielétrico do ar, fazendo essa conexão. Depois que é feita a conexão, não é facilmente interrompida essa conexão, tá bom? Quem já viu, por exemplo, chaves seccionadoras serão abertas em carga, por exemplo, e quando surge o arco elétrico, existe uma grande dificuldade em romper o arco elétrico, porque uma vez que você rompeu o dielétrico do ar, então fica complicado para você isolar as duas partes, tá bom? É por isso que você evita fazer manobras de alta tensão e alta corrente com carga na linha, por conta do arco elétrico. Hoje temos já algumas seccionadoras, juntores que têm algumas facilidades aí com relação a eliminar o arco elétrico ou diminuir a possibilidade dele, tá bom? Campo eletromagnético. Todo condutor, né, o cabo, o fio, por onde passa eletricidade, em torno dele surge um campo eletromagnético. Se você for lembrar lá das aulas de eletricidade básica, você vai lembrar das leis de Maxwell, e outras leis aí de eletromagnetismo, que falam a respeito dessa propriedade da eletricidade. A eletricidade, quando ela passa por dentro do condutor, em torno desse condutor vai ser gerado ali um campo elétrico, um campo magnético e um campo elétrico em volta dele, tá bom? Por que precisamos falar a respeito do campo eletromagnético? Porque ele também é prejudicial. O campo eletromagnético, em pequenas quantidades, a gente não sofre consequência nenhuma, mas em grandes potências, principalmente relacionadas ao campo elétrico, que é perpendicular ao campo eletromagnético, ele causa problemas para o corpo humano, tá bom? Tanto é que existe uma delimitação desse campo elétrico e campo magnético para até onde o corpo humano pode ficar exposto e não ser prejudicado, tá bom? Efeitos do choque elétrico. Bom, efeito do choque elétrico, todo mundo já conhece os efeitos, e talvez alguns de vocês já tenham até tido a infeliz oportunidade de experimentar o choque elétrico, tá bom? Então, se você começou a trabalhar como eletricista muito cedo e pegou a época que os eletricistas bons, teoricamente, vamos dizer assim, teoricamente os bons eram os que tomavam choque, você teve uma experiência nessa área. Eu quando comecei a trabalhar como eletricista, existia essa premissa que o eletricista bom era aquele que não desligava a energia. E eu cresci trabalhando com eletricistas mais velhos e a gente ficava bom como eletricista quando a gente não desligava mais energia, que é uma estupidez sem tamanho nenhum. A gente não consegue nem mensurar o tamanho dessa falta de noção. Hoje em dia, a gente tem conhecimentos o suficiente para saber que a desenergização é extremamente fundamental. Por quê? Olha que interessante. A asfixia, tá bom? Causada pelo pelo choque elétrico, que é a passagem de corrente elétrica por dentro do corpo, ela pode acontecer a partir de 30 mA. 30 mA é uma corrente muito baixa, tá bom? Muito baixa. Pode ser uma lâmpada, uma corrente que passa por uma lâmpada, por exemplo, 30 mA. Então, dependendo da forma como ela entra no corpo humano, por onde ela entra, por onde ela sai, o tempo de exposição, ela pode causar asfixia. De que forma? Porque o nosso corpo ele é regido por sinais que vêm do nosso cérebro, tá bom? Através do nosso sistema nervoso. Então, por exemplo, você respira, você não fica se planejando para respirar. O seu coração bate, você não planeja isso, isso acontece de forma automática. Na verdade, são impulsos elétricos que vêm lá do nosso cérebro dando esse comando. Quando você injeta uma corrente elétrica estranha ao nosso organismo e ele passa por determinados órgãos, ele pode alterar o funcionamento, tá bom? Tanto no pulmão quanto também no coração, que é a fibrilação ventricular. O nosso coração é formado por válvulas, também ele recebe impulsos elétricos provenientes do nosso sistema nervoso, e a corrente elétrica passando por dentro do coração, ela pode causar fibrilação ventricular, que é o que? A contração desritmada do coração. Ele trava, o coração trava. A partir de 15 a 30 mA já pode acontecer um dano ou uma interferência no funcionamento, tá bom? Então, para quem acha que o choque 380 é perigoso, o 220 não é, ou o 127 não é perigoso, o 220 é perigoso. Todos eles são perigosos, por quê? Porque o que vai determinar a gravidade
Tem vários fatores, mas o que vai determinar é a corrente, que é que vai determinar a gravidade dessa passagem de corrente elétrica pelo corpo humano. Então, a corrente elétrica que vai causar as alterações aí nos nossos órgãos, tá bom? Uma terceira ocorrência dos efeitos do choque são as queimaduras, tá bom? Por que queimadura? Porque quando a pessoa toma um choque, ela cria uma má conexão. Se você já fez uma má conexão elétrica, por exemplo, você sabe que uma má conexão elétrica, ela causa aquecimento. Então, se você fizer uma conexão de um fio e ele for mal conectado, o que vai acontecer? A hora que começar a passar corrente elétrica ali, vai começar a gerar um aquecimento naquele ponto. Quando você toma um choque, você, lógico, não planejou tomar um choque, né? Aconteceu algo acidental. Então, existe uma má conexão, ou seja, os elétrons estão migrando do meio condutor para dentro do seu corpo através de uma má conexão. Ah, então eu vou segurar bem firme que aí não queima. Isso, exatamente. Se você segurar bem firme não queima, só que aí você morre eletrocutado. Então, assim, a intenção é que você não tenha contato com a parte energizada, tá bom? A NR10, ela veio justamente para desmistificar essa questão de que o eletricista ele trabalha com energia ligada. Não pode trabalhar com energia ligada, tá bom? Hoje, os profissionais que são reconhecidos no mercado de trabalho são aqueles que cumprem os procedimentos de segurança principalmente. Antigamente, até um tempo atrás, a gente se deparava com muito profissional muito bom, pessoas que tinham muita experiência, eram profissionais gabaritados, só que se não se adequaram aos procedimentos de segurança, hoje estão totalmente fora do mercado de trabalho. Tá bom? Hoje é preferível você contratar uma pessoa sem experiência, mas que ela tenha conhecimentos profundos de procedimentos de segurança do trabalho, respeite as normas, os procedimentos, do que você contratar um profissional extremamente gabaritado, só que ele não respeita normas de segurança, tá bom? Hoje a segurança no trabalho ela está acima de qualquer outro fator, tá? Seja conhecimento técnico, seja experiência, qualquer um deles, tá bom? Então, as queimaduras podem ser de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Se você vê alguém que tomou um choque por descarga elétrica através de arco elétrico, por exemplo, as queimaduras são de terceiro e quarto grau facilmente, porque a intensidade de calor é tão grande que ela não chega nem a dar esse aquecimentinho de primeiro grau, tá bom? Bom, enfim, a queimadura uma das consequências aí do choque elétrico. Por quê? Porque ela causa o efeito Joule. O efeito Joule é aquele aquecimento que é gerado pela passagem de corrente elétrica, tá bom? Então, as queimaduras podem ser por contato, por arco voltaico, por radiação ou por vapor metálico. Quais são os fatores determinantes da gravidade? O que isso quer dizer? O que determina, o que caracteriza um choque como sendo mais forte ou menos forte, mais perigoso ou menos? Ele obedece a alguns fatores determinantes aí, que pode agravar ou não a passagem da corrente elétrica no corpo, tá bom? O primeiro deles é o percurso. Se você tomar um choque, por exemplo, de uma mão para outra mão, porque veja bem, sempre que a pessoa tomar você não, né? Vamos falar, uma pessoa toma um choque, que você está fazendo NR10, você não vai tomar mais choque. Mas uma pessoa, ela receber uma passagem de corrente elétrica pelo corpo, ela tomar um choque, a eletricidade ela vai sempre entrar por um lugar e sair pelo outro, tá bom? É o princípio, porque senão a eletricidade senão você não vai ter choque. Se você não tiver passagem, não entrar para um lugar e sair pelo outro, não tem choque elétrico. Então o percurso é extremamente considerável com relação à gravidade. Se a corrente elétrica entrar por um braço e sair pelo outro, por exemplo, a grande possibilidade de essa corrente elétrica passar pelo coração, pelo pulmão, e aí aqueles fatores que nós já conhecemos de gravidade, né? Coração, pulmão, pode acontecer uma asfixia, uma parada cardíaca e por aí vai. Características da corrente elétrica. Isso é muito interessante porque está relacionado ao ponto onde se toma o choque. Por exemplo, se você toma um choque dentro da sua residência, fazendo um servicinho lá e você esqueceu de desligar a energia e tomou um choque, ele tem uma característica, a corrente de curto-circuito, que vem marcado nos disjuntores. O que seria isso? A corrente de curto-circuito é a corrente elétrica, não é aquela de desligamento do disjuntor. Se você olhar para o disjuntor, você vai ver lá que tem lá a corrente elétrica do disjuntor, que ela suporta 20 A. E aí vai ter lá embaixo, corrente de curto-circuito, né? Vai estar lá 3.000 A. O que isso quer dizer? Quer dizer que se acontecer
se esse disjuntor estiver projetado corretamente, aquele ponto da instalação elétrica, se acontecer um curto ali, ele pode chegar a 3.000 amperes a corrente desse curto ali naquele ponto. Instalações elétricas próximos da geração e próximos da transformação, esse nível de curto eleva-se muito, muito. Por exemplo, a rede elétrica externa nas distribuições, elas podem chegar a 10, 15, 20, 30 mil amperes, tá bom? Em subestações, a corrente de curto é muito mais alta. Por que eu estou dizendo isso aí? Porque às vezes a pessoa acha que mexer com eletricidade dentro de residência e mexer numa indústria são iguais. Não é. O 110, 127 dentro da casa, ele não é igual ao 127 na rua. E assim também não é também dentro de uma subestação. Porque essa corrente de curto, ela pode influenciar drasticamente nas consequências de um choque elétrico, tá bom? É por isso que não podemos subestimar. Se eu falar, já tomei um choque dentro de casa e era 220, estou bem. Aí você vai e coloca a mão numa rede elétrica de uma subestação, por exemplo, em baixa tensão, as consequências vão ser muito maiores, tá bom? Um outro fator é a resistência elétrica do corpo humano. Cada corpo, cada pele tem uma resistência própria, então uma pessoa pode sentir um choque de uma maneira e outra pessoa não sentir de forma igual, tá bom? Porque está relacionada às características do corpo humano. O percurso da corrente elétrica, que a gente estava falando, dependendo do percurso, ele pode ser mais periculoso ou menos, tá bom? De uma mão para outra mão, de um pé para o pé, mão para o pé, tórax para o pé. Isso pode influenciar também drasticamente as consequências do choque aí. As características que a gente já viu com relação aí ao local onde você toma o choque, as características da instalação influenciam muito, tá bom? Correntes alternadas com frequência entre 20 e 100 Hz são as que oferecem maior risco, tá bom? Porque a corrente alternada, ela tem uma característica de transmissão muito melhor do que as de corrente contínua, tá bom? Então, um choque de corrente alternada, ele tem muito mais possibilidade de trafegar pelo corpo, de entrar no corpo e sair, ele tem muito mais facilidade, tá bom? E também tem algumas outras características da corrente alternada que elas facilitam também a consequência negativa do choque. Com relação à percepção do choque, olha que interessante, né? Existe uma diferença entre o homem e a mulher. É lógico que isso são dados de pesquisa e dados coletados, tá bom? Hoje a gente sabe que tem muita mulher que é mais forte do que o homem, tem muito homem que é mais fraco que mulher. Isso não quer dizer muita coisa, mas as experiências, para poder chegar nesses valores aqui, foram feitos experimentos com homens e mulheres e chegaram a esses valores. Uma limiar percepção a partir de 1,1 mA, tá bom? Aquele choquinho que antigamente se tomava no chuveiro, né? Tava com um machucadinho na mão, aí você coloca a mão ali no chuveiro ali, aí aquele machucadinho ali dá aquele choquinho ali, aquele choquinho de 1 mA e pouco ali. Nas mulheres 0,7. Por que isso, gente? Por causa da grossura da pele, tá bom? É lógico, se você pegar uma mulher que trabalha alguma coisa que tem uma característica diferente, né, de corporal, de pele e tal, ela pode ter até diferença aí na percepção. Choque doloroso, sem perda de controle muscular, 1,8 mA para homem, 1,2 para mulher. Choque doloroso limiar de largar, está 16 e 10. E choque doloroso e grave, a partir de 23 mA para a mulher, 15 mA. Tá bom? A intenção de mostrar essa tabela aqui é apenas para caracterizar que varia a percepção de choque de um corpo para outro, de uma pessoa para outra, varia a questão da percepção. É por isso que não pode se considerar o ser humano como sendo um medidor de grandeza elétrica. Não sei se vocês já passaram por isso. Antigamente você colocava a mão assim com as costas da mão, dava uma batidinha para ver se o fio estava energizado. Cansei de fazer isso aí. Quando eu era moleque, aprendendo a trabalhar com eletricidade, a gente colocava a mão, as costas da mão para saber se estava energizado. Então, uma baita de uma falta de senso e conhecimento, mas ainda bem que hoje nós temos aí à nossa disposição muito conhecimento e possibilidade de entendermos quais são os verdadeiros riscos. A resistência elétrica do corpo humano, né, que varia de pessoa para pessoa, ela está situada entre 100 mil e 600 mil ohms se a pele estiver seca.
Mas olha que interessante, se ela estiver molhada, olha como que cai a resistência da pele. É por isso que, por exemplo, choques elétricos em áreas úmidas, eles são extremamente perigosos. Por quê? Por vários fatores. Primeiro que a pele, ela passa a ser condutiva, ela passa a ser mais condutiva do que era, tá bom? Porque enquanto a pele está seca, ela não é isolante, mas ela tem uma condução de corrente elétrica baixa, né? Se você pensar 400 mil ohms de resistência, é bastante coisa. Agora, quando essa pele está úmida, essa resistência cai lá para baixo. Sem contar que a partir daí você oferece vários pontos de entrada de corrente elétrica para dentro do corpo. Bom, é por isso que um choque elétrico dentro de um ambiente úmido, por exemplo, ele é quase que fatal, porque o nível de corrente elétrica ele sobe a valores extremos. É por isso que é obrigatório para a NBR 5410 a instalação do diferencial residual, que a gente vai ver mais para frente, é uma das medidas de controle, porque qualquer desvio de corrente ele desarma, tá bom? Um uso de um equipamento elétrico numa área úmida, por exemplo, num banheiro, um secador de cabelo, ou um chapinha, que ela possa estar com problema e drene corrente elétrica, numa área onde o corpo pode estar úmido, essa corrente elétrica ela sobe a valores gigantescos, tá bom? É um curto elétrico no corpo humano. Então, muito cuidado aí com essa junção de eletricidade junto com umidade, tá bom? Causas determinantes, tá bom? Então, as causas determinantes, pela imagem aí você já consegue ver que a principal causa determinante do choque elétrico é quem? É o ser humano, né? O ser humano que viola os procedimentos, faz as coisas de forma errada, às vezes por conta da pressa ou por conta de não ter outras opções ou não ter uma situação segura, e é o principal responsável aí pelos choques elétricos é o ser humano, tá bom? A gente vai ver algumas causas determinantes aí que podem causar o choque elétrico. Então, contato com o condutor energizado, falha de isolação, calor, temperaturas elevadas que deterioram também a isolação, umidade, oxidação, radiação, produtos químicos, tudo isso aí deteriora a isolação dos equipamentos elétricos e aí causa então situações de contato direto com o condutor energizado, tá bom? Então, ó, o contato com o condutor energizado, isso aqui, algumas imagens aí a respeito de instalações precárias, onde a isolação está sem isolação, a isolação precária, instalações rígidas com a isolação já muito velha, muito rígida, muito ressecada, elas quebram, elas vão quebrando com o tempo, e aí quando o eletricista vai colocar a mão lá, ele toma um choque. É por isso que a desenergização é item primordial para mexer em instalação elétrica, tá bom? Principalmente em situações quando você não conhece como está, até abrir caixa, abrir tampas, tem que ser feito o desligamento antes de tomar qualquer ação aí com relação à instalação elétrica. É lógico que um detetor de tensão também ajuda muito, tá? Antes de abrir tampa de painel que você não conhece, colocar a mão em motor, passa o detector de tensão, aquela caneta, né? Aquela caneta detector de tensão, passa ele por fora e dá uma olhada se não está com fuga de corrente para a carcaça. Umidade, a umidade ela diminui o dielétrico, né? Seja de um equipamento, de um condutor, seja de um isolante ou de qualquer outra situação, a umidade ela vai gerar uma condução elétrica, e é lógico que essa imagem é uma imagem ilustrativa e de caráter humorístico, né? Não sei se foi só para tirar foto, espero que seja, porque tamanha falta de noção não pode ser vista no ser humano que faz uma coisa dessa, né? Colocar uma régua de tomada flutuando em cima de dois chinelos. Mas é só para lembrar que a umidade não combina com eletricidade, tá bom? Oxidação. A oxidação acontece muito em locais onde você tem condutores expostos, né? Tanto a chuva quanto a sol, ele vai deteriorando a isolação e acaba acontecendo a oxidação. Radiação também pode prejudicar a isolação, desgaste mecânico, cabos que ficam expostos, ficam sofrendo tração constante ou pega em algum lugar, ele vai criando então um desgaste mecânico, gera então as partes vivas aí da instalação. Produtos químicos podem deteriorar também a isolação de equipamentos elétricos e eletrônicos.
Fatores biológicos, né? Rato, né? Tem muito lugar que tem rato que rói toda a isolação. É por isso que em ambientes que não se conhece, sempre acesse ele com a energia elétrica desenergizada, tá bom? Altas tensões, que geram aí os arcos elétricos, ou senão a degradação da isolação, provocando então o rompimento dessa isolação e provocando choque elétrico. Veja bem, essa questão de alta tensão está relacionada aqui. O cabo de alta tensão, ele não é que nem o cabo de baixa tensão. O cabo de alta tensão, ele tem algumas características de isolação e camadas diferentes do cabo de baixa tensão. Quando se usa cabo de baixa tensão para alta tensão, mesmo que o valor de tensão lá, esse cabo aqui suporta, ele é para isolação de 1000 volts, que você vê lá, né, no cabo de 1 kV, por exemplo, de baixa tensão. Não quer dizer que é para você passar 1000 volts ali. Quer dizer que ele foi testado para 1000 volts. Então, quando você passa alta tensão num cabo que não está preparado para isso, ele vai rompendo a isolação ela vai deteriorando, tá bom? E aí acontece muito choque elétrico, os acidentes por conta de você se deparar com cabeamento ou equipamentos que foram expostos a alta tensão e não estavam preparados para isso aí, tá bom? Descarga elétrica, muito comum onde existem bancos de capacitores, tá bom? Desligamentos dentro de indústria, por exemplo, subestações e áreas consumidores comerciais, por exemplo, normalmente você tem banco de capacitores, né? O banco de capacitor, ele tem a função ali de filtrar os reativos da rede elétrica. Às vezes a pessoa tem muito motor instalado, então ela tem um fator muito alto indutivo, ela precisa instalar capacitores para poder corrigir essa sujeira, né? Porque o magnetismo, ele anda junto com a corrente elétrica, só que ele é prejudicial, porque ele toma ele toma conta de uma parte ali do espaço separado para a corrente elétrica, ele acaba usando. Então esse campo magnético, ele é prejudicial ao condutor, porque ele gera aquecimento. Então o fator de potência, né, que tem que ficar em torno de 0,92, ou seja, 92% de corrente elétrica resistiva, e só pode ter 0,8 de reatância, tá bom? Seja indutiva ou capacitiva. Então, quando esse valor indutivo ele está muito alto, se instala banco de capacitores para poder fazer essa correção. O problema do banco de capacitor é que ele acumula energia elétrica. É lógico que os bancos de capacitores têm lá um circuitinho de dreno. Quando você desliga a energia elétrica, ele já começa a drenar essa carga acumulada. Só que se tiver com problema, alguma falha nesse circuito de dreno, eles ficam carregados durante o tempo, tá bom? Então, às vezes a pessoa desligou a energia elétrica e a gente vai ver depois lá que para poder desligar a energia elétrica, ela ser considerada desenergizada, é necessário você fazer o aterramento, porque no aterramento você descarrega qualquer energia elétrica remanescente, tá bom? Então o capacitor é como se fosse uma bateria que fica ali no circuito, na instalação elétrica, e mesmo desligada a energia lá, ele ainda continua carregado, podendo causar aí um acidente de descarga elétrica, tá ok?